Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra de Deus neste domingo nos recorda a importância da oração e as condições para que Deus ouça a nossa oração. Quantas vezes já ouvimos este trecho do livro do Êxodo, no qual Moisés, intercedendo pelo seu povo, pelo povo de Deus, portanto, sendo um intercessor, eleva as mãos pedindo pela vitória. Nós ouvimos aquilo que era mais que óbvio: mais cedo ou mais tarde Moisés teria o cansaço em seus braços, mas recebe a ajuda de seu irmão Arão e de Hur. Ambos apoiam-no em suas mãos para continuar com os braços erguidos em oração. Nós ouvimos também este evangelho conforme nos narra São Lucas, quantas e quantas vezes que o Senhor nos pede, nos ordena que rezemos sem cessar. E nós muitas vezes transformamos a nossa oração em momentos de oração, horário de oração, tempo de oração. Para alguns, talvez, a oração só ocorre quando morre um parente, ou quando tem que batizar um parente, e nos demais dias vive como um pagão. Aqui o Senhor nos fala daquela oração insistente: pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe; todo aquele que busca, encontra; todo aquele que reza sempre, em todos os momentos, recebe do Senhor a justiça, recebe do Senhor a resposta que procura. Muitos ainda não sabem rezar, mesmo após o Senhor ter nos ensinado a rezar e ter dito que devemos rezar constantemente, sem cessar, ainda pensam que oração é para alguns momentos e que nos demais momentos eu não posso rezar. Nada mais longe da verdade. Nós podemos sim rezar sempre, em todos os afazeres, em todos os momentos. Acontece que muitas pessoas pensam que rezar é dizer orações vocais, rezar com a boca, rezar as Ave-Marias, os Pai Nossos, os terços, os rosários. Tudo isso é oração, mas não é uma oração possível de fazer incessantemente. A oração incessante é aquela que oferecemos com nosso coração. Não há atividade humana boa diante de Deus que não possa ser envolvida e apresentada ao Senhor como oração. É o meu trabalho na casa, é o meu trabalho na empresa, na indústria, é o meu trabalho no comércio, em tudo, meu trabalho no campo, em tudo pode-se rezar, e em todos os momentos, de modo que a alma, a pessoa que assim faz, até no sono está rezando, porque está ligada ao Senhor por seu coração. Este juiz injusto que o Senhor nos narra, tão comum nos dias de hoje, é aquele homem que não procura fazer a vontade de Deus, que não reconhece um Deus acima de si e não reconhece os deveres para com o próximo. Quantas vezes nós também somos este juiz injusto e pensamos: acima de mim não está ninguém, e vivemos muitas vezes assim. Talvez até não pensemos, mas vivemos assim, afastados de Deus, afastados dos irmãos e vivendo uma vida autônoma, ou, como se diz, é uma pessoa que se considera absoluto. Absoluto significa quem é totalmente solto. Nós sabemos, pelas parábolas do Senhor dos rebanhos, que quem vive solto é mais fácil de o inimigo, o mau pastor, o ladrão, o mercenário atacar.
o demônio. Portanto, quem não vive unido aos irmãos em oração, achando que Deus é uma coisa pessoal para si, e muitos dizem, mas eu tenho a minha fé. Mas que fé é esta que não procura fazer a vontade do Senhor? Que fé é esta que eu exercito quando eu quero? Isto é uma fé ou é uma crendice? Por isso o Senhor nos pergunta, quando eu voltar, será que ainda encontrarei fé sobre a terra? Fé, legítima fé, confiança irrestrita que o Senhor é aquele que me protege, aquele que não fecha os olhos, aquele que até mesmo na minha vigília me guarda e me cuida. Este Senhor não deixa tropeçar os pés daqueles que o seguem, daqueles que fazem a sua vontade. Este Senhor não cochila, não dorme. O nosso povo encontrou uma expressão popular muito boa, diz, Deus está vendo, Deus está aqui, Deus está vendo. E é isso mesmo, Deus nos guarda, nos protege e nos cuida. E aqui vem a oração. De que forma devemos rezar? Quando os braços de Moisés cansaram, ele recebeu dois apoios que podem muito bem simbolizar aquelas duas condições para que a nossa oração seja ouvida. Primeiro de tudo, apresentar-se diante do Senhor como aquilo que somos, e não somos grande coisa. Ele nos fez para a santidade, Ele nos ama apesar do nosso nada. Quem se apresenta orgulhoso diante do Senhor não obtém o resultado de suas preces. Apresentar-se diante do Senhor como aquilo que somos, pecadores, falhos, deficientes. Apresentar-se diante do Senhor pedindo perdão. É a primeira atitude antes de qualquer oração. A Santa Missa, criada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a oração mais perfeita. E nela, como nós acabamos de fazer, a primeira coisa, após o sinal da cruz e a saudação, é pedir perdão. Quem não pede perdão, como espera obter a salvação? Todos nós temos algo a pedir perdão. E o Senhor vai nos purificando na medida em que nos vê humildes. Aqui recordemos, humildade não tem nada a ver com pobreza material. Há ricos orgulhosos e há gente miserável nas favelas também orgulhoso. Quem não é orgulhoso? Quem se coloca nas mãos de Deus. Quem é chamado nos evangelhos de pobre. Pobre é aquele que se coloca diante de Deus dizendo, eu dependo de Ti e exclusivamente de Ti. Aqui, São Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, é função tua, e portanto de todos os sacerdotes, educar o povo de Deus pela palavra, proclamar essa palavra, insistir oportuna ou importunadamente, mesmo que não queiram ouvir, mesmo que não gostem, argumentar, repreender, tão difícil nos dias de hoje, em que nós dessa geração e das últimas gerações fomos criados como crianças mimadas. Quando um sacerdote, quando um padre, um bispo ou o papa nos diz algo não está bem, muitas vezes nós nos doemos e até nos afastamos. O padre não vai com a minha cara, o padre falou para mim. Examine a palavra de Deus, veja se tua vida está de acordo com a palavra de Deus. E quantos que acham a desculpa furada de dizer, eu fui repreendido, eu não posso, eu sou uma criança mimada, eu não posso ouvir nada que me doa. É função sim de São Paulo, repreender, aconselhar, com toda a paciência, e há de se ter muita paciência nos dias de hoje. E doutrina, não é algo que vem da cabeça do padre, não é algo que vem da cabeça dos sacerdotes. A repreensão,
a argumentação, a insistência pela salvação, pela conversão, é algo que vem da própria palavra de Deus. Ai de nós se não mudarmos, ai de nós se acharmos que já estamos prontos, ai de nós se achamos que podemos servir a Deus como nós queremos e não como Ele quer. Ai de nós! Este juiz iníquo não queria se dobrar nem a Deus nem aos homens. Quantas vezes nós somos assim? Queremos que Deus se dobre a nós e faça a nossa vontade. Deus não tem obrigação nenhuma de nos atender. Ele é o único absoluto, Ele é o único que não necessita nem de nós. Ele não necessita do nosso louvor e nossa adoração, mas Ele, como Pai amoroso, assim espera que nós mostremos por atos e não apenas por palavras aquilo que cremos. Por isso o Senhor diz: este juiz mais cedo ou mais tarde, iníquo, vai cair em si, e por um motivo ou outro vai atender a viúva. Deus Pai não é iníquo, em Deus não há maldade alguma, mas Deus não pode nos atender em tudo aquilo que queremos. Deus só vai nos atender naquilo que é essencial para a nossa vida aqui. Por isso, o próprio Cristo nos ensinou a pedir o pão de cada dia, e não o pão do mês, o pão do ano. Não nos ensinou a rezar pela fartura, pelos bens da terra. Nos ensinou a pedir o pão de cada dia, recebido com o suor do nosso rosto. Este Senhor vai nos atender em tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência aqui e para a vida eterna, para a nossa salvação. Quantas vezes nós pedimos algo e até ficamos de beiço caído, como se diz, porque Deus não nos atendeu. Pobre de mim, Deus não gosta de mim, pedi tanto e Deus não me atendeu. Mas cedo ou mais tarde vais entender porque Ele não te atendeu. Senão, até o final da tua vida aqui na terra, no dia em que compareceres diante dEle, vai entender por que é que Ele não te atendeu. O Senhor é o único que conhece tudo. Ele sabe por que nos concede algumas coisas e outras não, mas nos põe duas condições: pedir perdão, é o primeiro passo, reconhecer aquilo que somos. Segundo passo, a persistência. Não é possível pedir e imediatamente receber. Deus assim estaria nos tratando como crianças mimadas que se jogam no chão do mercado porque pediram ao pai e à mãe. Deus não quer crianças mimadas, Ele quer adultos na fé. Ele quer pessoas que coloquem-se nas mãos dEle e digam: o Senhor, é em Ti que eu confio, é em Ti que eu quero que a palavra surta efeito em minha vida. É o Senhor que nos quer guardar de todo mal, mas o Senhor nos pede a insistência na oração. Há um modo, caros irmãos e irmãs, de transformarmos todas as nossas atividades em oração. Há um modo. Antes de fazermos qualquer atividade, oferecermos-la ao Senhor. Após fazer cada atividade, oferecê-la ao Senhor. Durante a atividade, em nosso coração, falarmos com o Senhor. E então estaremos rezando sem cessar. O Senhor não nos daria um mandamento, uma ordem, que nós não pudéssemos cumprir. Peçamos ao Senhor esta graça de uma oração incessante. Essa oração que é capaz de mover o mundo e transformar o nosso coração para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.